falciforme. A anemia falciforme Que seria falciforme. ela é uma doença hereditária Certo. em que a gente tem um defeito genético na fabricação da proteína chamada hemoglobina. Uhum. E essa proteína hemoglobina, quando ela é deformada, quando ela tem um defeito na formulação dela, ela não consegue desempenhar o papel, a função dela primordial, que é distribuir oxigênio pelos tecidos. Entendi. Então, o que acontece? Como essa hemoglobina possui esse defeito, o tempo de vida dessas hemácias é menor. Então, por exemplo, a hemácia normal, ela vive 120 dias, 103 meses no caso. Quando a gente tem esse defeito na hemoglobina, essa hemácia ela se torna mais frágil e ela acaba morrendo antes do tempo, que é a lise. Por isso que é uma doença que a gente chama hemolítica. Existe uma hemólise, uma destruição das hemácias, em que essa hemácia se rompe e você perde. E quando essas hemácias rompidas se unem, né, elas vão se formando grumos, se aglutinando, elas entopem vasos sanguíneos. Entendi. E por isso que os pacientes têm crises de dor. Por quê? Naquela região que não está chegando muito bem o oxigênio, não está tendo essas trocas de oxigênio e gás carbônico, começa a ter um processo até de isquemia, não chega oxigênio naquele tecido, ele começa a sofrer. No que ele sofre, vem a dor. Tá joia? Entendi. Então, por exemplo, já quando a gente consegue transfundir, é como se a gente colocasse hemácias que duram mais tempo e que são mais eficazes nesse transporte do oxigênio do sangue para o cérebro, coração, pulmões, extremidades, dedos, joelhos, tudo. Entendi. Então, é basicamente isso. Então, resumindo, a anemia falciforme é uma doença hereditária em que há um defeito nessa proteína tão importante que é a hemoglobina, que ela carrega o oxigênio nos nossos tecidos. E se a gente não consegue oxigenar tão bem os tecidos, os órgãos começam a sofrer algum processo de sofrimento crônico, ou de isquemia crônica, né? Que é esse processo vaso-oclusivo. Várias hemácias se aglutinam, no que elas se aglutinam, formam grumos, entopem vasos. E aí você tem as que a gente chama as síndromes torácicas agudas, as dores ósseas, principalmente em membros inferiores. Quando chega a ponto a uma perda maior de nutrição e oxigênio, pode formar as feridas, as úlceras. E o problema da úlcera é que ela é porta de entrada da bactéria. Então, se a bactéria que está ali na nossa pele acha um local que tem tecido necrótico, tecido morto, ela vai se proliferar. E daí a osteomielite. Entendi. Entendeu? Então, é um processo que leva ao outro. Só que assim, o que é importante a gente dizer também? Que a anemia falciforme nunca é igual de um paciente para o outro. Sim. Então, por exemplo, eu tenho pacientes com anemia falciforme com hemoglobina de 6, que não tem crise, nunca precisou de transfusão, acredite se quiser. A minha que eu sei já tô lá. E em compensação, eu tenho pacientes com anemia falciforme com hemoglobina basal de 10, que tem muita dor crônica, que tem osteonecrose, que já precisam fazer, por exemplo, artroplastia de quadril por conta dessa isquemia. Eu fiz. Do quadril. Então, a grosso modo é isso, assim, mais ou menos. Dá pra entender, dá pra explicar mais